o caminho das palestras, os estudos com o professor Hélio Couto, eles vão te desmontar para te reconstruir. Porque você precisa nascer uma nova pessoa. Aquele antigo já não serve mais. E se você tiver medo dessa desconstrução, você vai ficar permanecendo preso na Matrix. E você sabe que tudo isso aqui é uma ilusão. Tudo isso não existe. Tudo isso é o que a gente está enxergando com os nossos olhos da 3D. E tem muito mais coisas aqui ao redor que a gente não está vendo. Então, quando você começa o caminho das palestras, quando você começa a entender tudo aquilo que o professor está dizendo e que você se entrega e você não tem medo de se desconstruir, é tudo muito mágico. E avassalador também, porque você vai começar a enxergar coisas dentro de você que você não sabia que existia. Coisas boas, coisas ruins. Eu lá no início do caminho das palestras eu já tive muita catarse. E uma das catarses que eu tive foi de enxergar coisas que eu fiz de errado no passado. Besteiras que eu falava, que eu pensava, tá ok, né? Tá tudo certo. Mas aí então, no meio do caminho das palestras ali, tudo isso me veio de uma forma muito clara e eu pensei, gente, como eu era idiota. Como que eu fui agir dessa forma? E eu acho que tanto as palestras do professor, como ali depois, logo quando eu iniciei a ressonância harmônica, me trouxe uma clareza mental muito grande. Sabe aquele X do certo e errado que o professor tanto fala? É isso. Você chega no caminho das palestras e você vai observar o seu passado, você vai observar quem você é. Você mete o dedo na sombra. E se você não tiver coragem de encarar tudo isso, cara, desiste. Porque daí pra frente é algo assim que... não pense que são flores. Não é. Se fosse flores a sua vida, você nem precisaria ter chegado no caminho das palestras. Igual uma galera que eu conheço que, assim, não tem ideia do que é isso, porque eles já estão ali num outro patamar, né? Não vieram com essas buscas kármicas para fazer igual a gente que está ali trilhando o caminho da espiritualidade. A gente está ali se afundando, né, dentro de si mesmo para procurar melhorar. Tem um pessoal que não precisa e tá tudo bem, que ótimo, nossa. Quem me dera, mas não, eu tive que me aprofundar. Ir lá, assistir todas as palestras do professor. Estou aqui na minha 9ª onda. Já tenho que pedir a 10ª faz um tempinho, mas continuo nela. E você não pode ter medo das catarses, gente. A minha vida virou completamente. Muita coisa aconteceu nesse último ano. Nos últimos anos, né? E o que importa é que eu me sinto menos perdida do que antes. Por mais que antes eu tivesse algumas coisas, eu tinha um emprego, CLT, estável e tal, mas eu me sentia vazia, eu me sentia incompleta. E uma coisa que eu aprendi nisso tudo, é que não tem status profissional que pague a sua paz, a sua felicidade. Não tem. E algo que o professor Hélio Couto diz muito, né? Aquele negócio. Você nasceu para ser um jogador de futebol, você tem que ser um jogador de futebol. Não adianta você ir contra aquilo ali que você veio fazer. E eu andei assistindo os vídeos dele nos últimos meses e tal, ele fala muito sobre isso. Então você, com o tempo ali, com a vida, a gente vai se perdendo muito de si mesmo. E vai chegar um momento que você vai ter que ir lá atrás e fazer esse resgate. Opa, quem eu sou? Em qual momento que eu me desviei? Porque é muito fácil, a gente começa a ler a vida adulta, começa a trabalhar, a gente deixa de ser quem a gente era, porque a gente tem que agradar a Matrix ali, a gente tem que agradar as pessoas ao nosso redor, os nossos chefes, os nossos pais, e a gente se perde muito de si mesmo.
Isso é super normal. Só que permanecer perdido é uma escolha, né? Eu cheguei em um momento da minha vida, há pouco tempo atrás, que eu me olhei no espelho e pensei assim, cara, quem é essa pessoa que se veste assim? Eu não me reconheci mais. E o caminho das palestras, todos os cursos ali do professor me trouxeram muito essa reflexão, né? E a gente tem que olhar para dentro de si mesmo e resgatar a nossa essência. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? A gente não pode continuar ali naquela corrida dos ratos. Não, eu tenho que mostrar que eu tenho um cargo numa empresa legal, bababá, e que eu tenho isso, e que eu tenho um status de relacionamento, isso e aquilo. Você não tem nada, cara. Você tem que ser feliz, sabe? Sabe aquela frase do básico funciona? Você tem que encontrar a si mesmo. Ver que merda da vida que te faz feliz, que não tem que ser igual a todo mundo. Qualquer coisa que você queira ser, que te faça feliz, que exprima os seus dons, tá tudo ok. E é isso, é o básico. É você fazer o que você ama, o que você gosta e ser feliz. Como o professor fala, faça tudo com alegria. Sabe, não adianta você estar lá num cargo ganhando 5, 10 mil, bababá, igual eu via meus chefes todos. E o que eles queriam? Eles queriam todos estar em casa passeando com o cachorro, sabe? E muitos tinham dons para outras coisas. Por mais que assim, a gente seja essa pessoa multitarefas, né? A gente consegue executar várias coisas com perfeição, mas não é só a perfeição. É a alegria genuína de você estar fazendo aquilo ali realmente com vontade, sabe? Eu vou fazer isso aqui mesmo que não me paguem. É sobre isso, gente. É sobre isso, sabe? Não há luxo em você ter um status de um cargo alto se você não tá feliz. A gente tá aqui nessa Matrix, isso aqui vai acabar daqui a pouco, daqui 100 anos. Ninguém mais vai existir, nem eu, nem você. Sei lá se alguém vai estar assistindo esse vídeo, mas o básico é isso, é a gente observar pequenas belezas da vida, ter tempo para isso, sabe? Ter tempo para viver. Não estou falando vagabundear, estou falando viver com tranquilidade e não desse jeito que a sociedade faz a gente ficar correndo, se matando. Não vou falar acordar cedo, que eu já acordo cedo, né? Mas por que a gente fica correndo tanto? Por que a gente fica acumulando tanto? Tudo isso é besteira. E essa reflexão que o caminho das palestras, que o Hélio Couto me trouxe, sabe? Eu era aquela pessoa que estava sempre lá trabalhando de CLT e tal, nada contra, ok? Mas eu tinha muito medo. Eu tinha medo que se eu não tivesse aquilo ali, ia me faltar coisas e que eu precisava, e realmente precisava daquilo. Era uma necessidade absurda. E eu saí e nada me faltou. Hoje eu continuo trabalhando, trabalho com outras coisas, mas assim, eu perdi esse medo que eu tinha a minha vida inteira. De ter aquela necessidade ali, que se eu não tivesse aquilo, o mundo pra mim ia acabar. Era pavoroso. Até quando eu saí do meu trabalho, eu ficava assim, muito desesperado, assim, nossa, essas minhas economias têm que durar não sei quanto tempo, porque eu não sei quando eu vou voltar a trabalhar. E foi daí que eu entreguei pro universo, né? Eu parei e pensei, opa, mas peraí, eu preciso estar assim tão desesperada? Eu não precisava. Era tudo coisa da minha cabeça, lá, daqueles primórdios, né? Coisas da infância e tal. E a ressonância harmônica vai te desconstruir a ponto disso, de você poder soltar, de você poder confiar no universo, de você ver que existe a provisão divina, que você está amparado, você não precisa estar passando aquele sufoco interno de não saber o que vai ser. Você simplesmente entrega e confia e tá tudo certo. Aí parece que eu falando assim é tudo muito simples, né? Mas não é. Esse negócio de você se desconstruir é muito doloroso. E faz parte da jornada.
Faz parte. Você vai estar alguns dias lá embaixo, alguns dias lá em cima. Só que você já vai saber o mapa. Você vai ter o mapa nas mãos do caminho que você deve trilhar. Não vai ter mais desespero, não vai ter mais erros. Você sabe que você está sendo amparado. Então, se você começou aí o caminho das palestras, os estudos com o professor, tenha coragem. Saiba que tudo pode desmoronar. Não digo desmoronar, né? Se transformar. E você não pode ter apego nisso tudo, porque é tudo besteira. Nada daqui é nosso. Nossos pais não são nossos, nossos irmãos, não tenho irmão. Gostaria de ter. Nossos irmãos não são nossos, são tudo emprestado. O seu esposo não é seu filho não é seu. É tudo emprestado. Não tenha apego. Tenha amor por todas as pessoas, mas não tenha apego. Muito menos ao seu trabalho. Ah, Isa, porque não sei o que, meu trabalho... No início do caminho das palestras ali, da ressonância, eu tinha medo de perder meu emprego e tal. Ou de eu querer sair, né? Que foi o caso. Eu querer sair do meu emprego, eu tinha medo porque foi o melhor trabalho que eu tive na minha vida toda. Foi a empresa que mais me valorizou e eu tinha um pouco de medo, assim. Cara, eu não quero sair dessa empresa, eu gosto muito daqui e tal. Mas chegou esse momento. E talvez chegue pra você também. Ai, meu relacionamento, não sei o quê. Se chegar a hora, minha filha, não adianta. Você vai ter que soltar. E o universo vai estar ali te cobrando. Chegou a hora, você tem que ir. E não adianta você lutar contra isso. Lutar contra é sofrimento. Você tem que soltar. Soltar. E acreditar que coisas melhores virão. Não foi sempre assim na sua vida? Na minha foi. Às vezes eu soltava algo assim, poxa, que droga, né, e tal, que isso aconteceu. Mas lá na frente acontecia algo melhor. E é assim a vida. Se você tá nessa busca, segue, solta. Eu não vou te contar como é que vai ser lá na frente, mas é isso. Aprecie a jornada.